Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos resolver problemas de equação de segundo grau, do escritor 17. Vamos focar aqui apenas no primeiro exemplo. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Então, vamos lá. A leitura e a interpretação é muito importante aqui, pessoal. Filhos de Pedro. É justamente isso que nós queremos descobrir. Então, nós não sabemos quem são os filhos, aí nós vamos chamar aqui, os filhos de Pedro, nós vamos chamar de X, certo? X são os filhos de Pedro. Vamos escrever aqui, filhos. Ok? Então, vamos lá. Esses são os filhos. A questão diz o seguinte: o triplo do quadrado do número de filhos. Então, o número de filhos não é x? Então, o triplo quer dizer 3 vezes, o quadrado é o número elevado a 2. O número de filhos é x. Então, o triplo do quadrado de filhos que Pedro tem é igual, notem, igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, vamos lá. 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, eu faço 12 vezes x ou apenas 12x. Então, vamos organizar como vai ficar a nossa equação? Seguinte, 3x ao quadrado é igual a 63 menos 12x. 3x ao quadrado. Esse 12x vamos trazer para o primeiro membro. Vai ficar mais 12x, porque mudou de membro, muda de sinal. 63 está positivo, vem negativo, igual a zero, certo? Então, fica prático a gente resolver assim. Vamos fazer agora o valor conhecido por todos, que é delta e Bhaskara, né? A fórmula conhecida por todos. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos dizer, pessoal, que a parte A dessa equação é o 3, certo? A parte B é o mais 12, ok? Vamos colocar aqui o B. E a parte C é o menos 63, certo? Então, colocamos, organizamos, vamos agora explicar aqui, Delta é igual a B ao quadrado, então é 12 ao quadrado. 12 ao quadrado quer dizer 12 vezes 12, certo? Então, eu tenho aqui 144 menos 4 vezes A. O valor de A, anotem, é 3. Vezes C. O valor de C é menos 63. Ok? Então, vamos aqui, 144. Vamos logo fazer um joguinho de sinal, Já que estou todos multiplicando, eu vou fazer apenas menos com menos, que será mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 63, 756. Então, nós temos uma soma, 144 com 756, 900, ok? Então, vamos aqui para o outro lado. Vamos organizar aqui o valor de Bhaskara, certo? X é igual, de acordo com a formulazinha, x é menos b mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, o valor de x é menos B. Voltando para cá, pessoal, o valor de B é 12 positivo. Então, mais com o menos daqui, então ele fica negativo, vai ficar menos 12. Mais ou menos, delta é 900, certo? Então, se delta é 900, a raiz quadrada de 900, vamos colocar aqui, 900. Que nós já fazemos ideia de quanto é. 2 vezes, lembram quem é A?
A é 3, ok? 2 vezes A, 2 vezes 3. Menos 12, vamos colocar aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 900 é 30. Lembram da raiz quadrada de 9, não é 3? Toda vez que nós temos dois valores, dois zeros numa raiz quadrada, saindo dela ele se transforma em 1. Então, nós temos aqui, ó, 30. Depois eu explico para vocês essas regrinhas e propriedades de radiciação, tá? E 2 vezes 3, 6. Então, vamos organizar aqui os nossos valores de x1 e de x2. x1, nós temos aqui, pessoal, menos 12 mais 30. Menos 12 mais 30, vamos para a propriedade. Números, sinais opostos, subtraio, repito o sinal do maior. Então, 12 menos 30, 18. O sinal do maior é o positivo. Então, nós temos aqui, ó, 18 dividido para 6. Então, x1, 18 dividido para 6, exatamente 3, certo? Agora, nós temos também, ó, o valor aqui do x2. Nós temos menos 12 com menos 30. Menos 12 com menos 30 vai dar menos 42. Porque sinais iguais, nós somamos e mantemos, repetimos o mesmo sinal. Menos 42 dividido por 6. Então, a segunda raiz, o segundo valor, nós temos aqui menos 7. Porque 42 dividido para 6 é 7. 7 vezes 6, 42. Mantém o mesmo sinal. Nesse caso aqui, nós temos duas raízes, o 3 e o menos 7. Como o número de filhos de uma pessoa não tem condição de ser negativo, uma pessoa não tem menos 7 filhos, então nós já excluímos, nós já dizemos que esse valor de menos 7, ele não serve, certo? Então, quantos filhos Pedro tem? Observem aqui, 3 filhos, certo? Então, Pedro tem aqui 3 filhos, ok? Vamos dar uma olhada no segundo exemplo? Esse segundo exemplo diz assim: uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela? Então, vamos lá. Nós queremos saber, ó, a altura e a largura. Então, o que é que ele disse? Nós vamos dizer que o x, ele vai ser a altura da tela, certo? O x será a altura. Por quê, professora? Porque aqui nós falamos que a largura é 1,5 a altura. Então, o valor da largura nós temos, certo? A largura, vamos chamar aqui de L, né? Depois vamos chamar de x, essa largura. Perdão, de y, que x já é a altura. A largura, ela é 1,5 a altura. Então, a largura vezes uma altura, certo? Então, vamos continuar. Nós sabemos que a área de uma figura geométrica retangular, como que ela é calculada? Ela é calculada quando a gente multiplica a medida da largura vezes a medida da sua altura, certo? Então, nós temos aqui, ó, nós calculamos a largura vezes a sua altura. Então, nós temos que fazer aqui uma multiplicação entre esses valores. Então, nós faremos o seguinte, ó, x vezes 1,5 de x. Quem é x? Altura. 1,5 de x, largura, certo? Multiplicamos eles dois, vamos voltar para a questão? Uma tela com área de 9.600 centímetros quadrados. Então, o total dessa tela aqui é de 9.600 centímetros quadrados. Então, nós vamos só multiplicar. X vezes 1,5 de x, ó, x vezes x, x ao quadrado. Então, nós temos 1,5 de x ao quadrado igual a 9.600. Para ficar mais fácil, nós vamos deixar esse x no primeiro membro, 9.600 dividido por 1,5, certo? X ao quadrado é igual a 9.600 dividido por 1,5 é exatamente 6.400, ok? 6.400. Então, vamos vir para cá. 6.400, nós temos aqui o valor agora de uma raiz.
Porque nós colocamos assim, ó, x é igual esse expoente vai para o segundo membro em forma de uma raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 6.400, certo? X vai ser igual a 80. Lembrando que na equação de segundo grau, num valor quadrado, ó, nós temos duas raízes ou duas respostas. Então, nós temos uma raiz, né, mais raiz de 6.400 menos raiz de 6.400. Então, x vai ser igual a mais ou menos 80. Nesse caso aqui, pessoal, como menos 80 não me serve, certo? As raízes encontradas foi menos 80 e mais 80, a gente desconsidera esse menos, ok? Então, vamos lá. Um lado, eu sei que vai ser 80. Que lado é esse? X, não é a altura? Então, x é 80. E a largura, que era y, não é isso? A largura, que a gente nem precisa chamar de y, a gente só diz apenas que a largura ela é 1,5 da altura, então nem precisa desse valor, tá? Nesse caso não, que a gente está falando em equação de segundo grau e não em sistema de equações. Então, a largura ela era 1,5 da altura, ou seja, 1,5 vezes, quem é o x? 80. 1,5 vezes 80 é igual a 120. Então, a largura é 120, a altura é 80. Entenderam esses exemplos? Bem, pessoal, espero que tenham entendido. Vou fazer outro vídeo para vocês mostrando outros exemplos. E peço que, sempre que tiverem dúvida, mandem uma mensagem, falem, que a gente vai se esforçar para fazer um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Bons estudos, boa aula!